Bom, torcedor vascaíno, acaba de terminar Vasco da Gama 1, Fluminense 2. Mais uma atuação vergonhosa do Vasco da Gama do técnico Fábio Carille. Mais uma atuação preocupante para a temporada de 2025. O Vasco perde, e não perde bem não. O Vasco perde mal. O Vasco perde sem nenhuma chance de conseguir ao menos um empate. Sem criatividade, sem ideia de jogo, sem trabalho, será? É complicado. É complicado porque eu, Lucas, no último domingo, eu estava assistindo ao Fluminense, e Boa Vista. E eu vi a bola que o Fluminense estava jogando. Eu vi o futebol que o Fluminense estava jogando. E era um futebol horroroso. Assim como hoje contra o Vasco da Gama, dentro do estádio Mané Garrincha, da Arena Mané Garrincha, o futebol apresentado pelo Fluminense, foi um futebol muito ruim, muito abaixo. Um Fluminense que não tem ideia de jogo, um Fluminense que não tem muita criatividade, um Fluminense que depende da genialidade do Arias, depende uma correria louca do Canóbio e do faro de gol de Hermancano, e ponto. Além das boas jogadas do Riquelme pelo lado direito do campo, esse jovem bom jogador, mais um da base de Xerém. Entretanto, fora isso, meu amigo torcedor vascaíno, o Fluminense não tem absolutamente nada que faça o Vasco ter perdido para essa equipe. E assim, a partir desse momento, a partir desse pensamento, se o Vasco perde para a equipe do Fluminense, ao meu ver, é muito mais um demérito do Vasco da Gama do que um mérito do tricolor das Laranjeiras. O Vasco ele perde para um Fluminense que durante todo o Campeonato Carioca havia vencido apenas uma partida. O Vasco perde para uma equipe, ao meu ver, completamente limitada tecnicamente. E se o Vasco perde, essa derrota preocupa. Essa derrota tem que preocupar muito. Essa derrota tem que ligar um alerta que, ao meu ver, já era vermelho. E agora tem que... Eu acho que eu não trabalho no Corpo de Bombeiros ou não trabalho com nada de urgente, mas eu creio que há vários sinais de alertas, né? Por exemplo, quando a gente vai a um hospital, o hospital ele trata a urgência do caso de diversas cores, né? Tem a cor verde, que é uma cor estável, tem a cor amarela, que é ali um alerta, e tem a emergência, que é o vermelho. Eu acho que o Vasco ele estava no amarelo. Ele estava no amarelo. Esses últimos jogos do Vasco contra a equipe do Volta Redonda, os jogos, né, de primeira rodada com esse time titular do Campeonato Carioca, eles ligaram o sinal amarelo de tipo, olha, o Vasco precisa contratar. A situação não tá legal. A situação não tá maneira. Entretanto, essa partida de hoje contra o Fluminense, ela não liga apenas o alerta amarelo, mas ela liga de vez o alerta vermelho. Após a partida de hoje contra o Fluminense, a situação é de emergência, é de calamidade, é de urgência. O Vasco precisa ir ao mercado contratar. Porque se na partida de hoje o Vasco tem pontas no elenco, o Vasco não perderia o jogo pro Fluminense. Eu não cravo, eu sou difícil de cravar alguma coisa, mas eu vou cravar essa. Se o Vasco tem pontas dentro do elenco, o Vasco não perderia pro Fluminense hoje. E da onde eu tô tirando essa ideia? Eu tô tirando essa ideia a partir do momento que o Vasco abre o placar. O Vasco faz o gol exatamente a 1 minuto e meio de jogo. O Fluminense ele dá campo pro Vasco explorar o contra-ataque. O Fluminense ele avança todas as suas linhas. Todas as linhas do Fluminense estavam avançadas. Thiago Silva e o Thiago Santos, que era a dupla de zaga do Fluminense, estavam jogando na linha do meio-campo. É uma dupla de zaga lenta. O Thiago Silva tem mais de 38 anos, salvo engano, mais de 40 até. E o Thiago Santos mais de 35, deve estar por aí também, 38 anos de idade. Dois jogadores lentos. E o Fluminense colocou essa dupla lenta de zaga lá na linha do meio-campo para conseguir conquistar o empate. E automaticamente, por que eu digo que se o Vasco tivesse pontas no elenco, o Vasco ganhasse? Porque, meu amigo, qualquer contra-ataque com esses dois caminhões no sistema defensivo do Fluminense, qualquer pontinha rápido e habilidoso, ele conseguiria chegar em instantes no ataque e explorar essa bola nas costas. Era só falar pro Payet no intervalo, Carille, Payet, explora as costas do Thiago Santos, explora as costas do Thiago Silva e bota esse ponta para jogar. Mas o Vasco não tem um ponta. Ah, poderia usar o Paulo Henrique? Até poderia. Mas como você vai utilizar a velocidade do Paulo Henrique no contra-ataque se ele está marcando o ponta e o lateral do Fluminense lá atrás? Não tem como. O Vasco precisaria de um ponta.
E não tem. Então, assim, o Vasco, qualquer equipe, né? Eu não falo do Vasco em si, mas qualquer equipe, quando se está na vantagem do placar, o mais interessante é se utilizar do contra-ataque. Mas pelo fato do Vasco não ter uma equipe com, ou seja, não ter uma equipe com jogadores de característica de velocidade, o Vasco não consegue utilizar o contra-ataque. Então vai ser muito difícil você ver um Vasco da Gama goleando, tá? Vai ser muito difícil você ver um Vasco fazendo 5, 4, 3 gols. Aquele jogo contra a Portuguesa foi uma hecatombe, foi uma loucura, porque isso não vai mais acontecer enquanto um ponta não chegar. Porque quando você está à frente do placar, você usa o contra-ataque. Entretanto, o Vasco não contra-ataca. O jogo mais legal do Vasco da Gama é um jogo sob pressão, que é pressionar, né, a saída de bola do adversário, usar aqueles toques rápidos de jogadores de habilidade que tem no elenco do Vasco, o Tietê, o Jair, o Paulinho, o Coutinho, e ali sair alguma coisa interessante para fechar no gol. Porque, além disso, é claro, uma jogada trabalhada, as linhas subindo, circulando a bola no meio do campo, até a bola chegar no gol do adversário. São esses dois pontos principais do Vasco. Tirou isso, jogada de beirada o Vasco não tem, jogada de profundidade o Vasco não tem, atletas para fazer o facão o Vasco não tem. Você já percebeu isso? Que o Vasco não usa facão. A gente não vê atacante do Vasco fazendo facão para parar dentro do gol. Você não vê isso. Você vê o Vasco utilizando o facão para os laterais, que não é um facão, é uma jogada em profundidade, que é um jogador achando. O Jair tem muito essa bola, né? Achando o Piton, achando o Paulo Henrique. Mas a gente não vê essa bola chegando pro atacante, porque não tem. A gente não vê o Jair metendo uma bola pro Verratti fazer um facão. A gente não vê o Jair metendo a bola pro Alex Teixeira fazendo um facão. Até porque o senhor Alex Teixeira definitivamente está numa situação deplorável, né? Triste ver o Alex Teixeira jogando. Muito, muito triste. É assim, é triste ver um jogador criado no Vasco da Gama que está desempenhando um futebol tão feio como ele está desempenhando. Então, assim, definitivamente é uma situação muito complicada. É uma derrota amarga, uma derrota que, na minha opinião, preocupa no Campeonato Carioca. O Vasco tem 13 pontos. Normalmente, para se classificar, é necessário ter 19. E o Vasco tem 3 jogos apenas para conquistar 6. O Vasco precisa conquistar 6 em 9. Sendo que desses próximos 9, um jogo é contra o Flamengo, outro é contra o Botafogo. E o outro é contra um time pequeno do estado do Rio de Janeiro, que é o Sampaio Corrêa, nesse próximo domingo. Então, assim, é vencer o Sampaio Corrêa, ir a 16, se manter no G4 e arrancar uma vitória contra Flamengo ou Botafogo. E aí, meu amigo, eu vou ser muito lúcido, tá? Eu não vou ficar mentindo aqui, não vou ficar me enganando porque é um canal de Vasco, não. Com essa bola, eu tô com medo de enfrentar o Flamengo. Com essa bola que a gente jogou hoje contra o Fluminense, com essa bola que a gente jogou contra o Volta Redonda, eu tô com medo de enfrentar o Flamengo. Porque o Flamengo deu de 5 no Boa Vista hoje. O Flamengo ganhou do Botafogo domingo brincando. O Flamengo joga futebol. O Vasco hoje não joga. E por incrível que pareça, o Vasco não joga bola e eu nem posso criticar o treinador. Que hoje, ao meu ver, a culpa passa longe de ser do técnico Fábio Carille. O Fábio Carille, tem absolutamente nada a ver com o desempenho tão ruim do Vasco da Gama nessas partidas. É por conta da mal montagem do elenco. O Vasco urge por um ponta. Então, alô, senhor Pedrinho. Alô, senhor Marcelo Santana. Vá ao mercado com urgência. Porque do jeito que tá muito feio. A gente vai ficando por aqui, tá? Um pós-jogo rápido. Não liguem pra essa parede. A gente tá construindo aos pouquinhos o nosso cenário aqui. Amanhã na Corda Vascão já estará melhor. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Amanhã a gente volta. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.